bem-vindos a mais um episódio do nosso Freudcast. Meu nome é Carol Marchese, sou psicóloga, mãe atípica e influenciadora digital. Antes de mais nada, lembra de se inscrever aqui no canal, deixa o seu like, comentário e compartilha, tá bom? Estamos aqui para mais um Freudcast, novamente com um assunto muito importante, como a gente prometeu, sempre assunto importante. Hoje em especial para papais e mamães. Estou aqui com a psicóloga infantil Kiara Gorza. Vamos conversar sobre o uso excessivo de telas para crianças, a superexposição de crianças em redes sociais. E eu queria começar com um questionamento para a doutora Kiara. A senhora tem filho? Seu filho tem redes sociais? Bom dia, tenho filho de 3 anos, então ele não tem redes sociais, né? E muita gente me questiona isso, porque eu tenho um Instagram profissional e eu não posto meu filho. E quando eu faço alguma postagem, geralmente eu tiro o rostinho ou algum vídeo, eu não filmo ele, filmo mãozinha. E muita gente fala, poxa, mas não é um exagero? E pra muita gente pode ser, né? Só que pra mim, como mãe, eu entendo que como profissional, seria muito mais proveitoso, como profissional da infância, se eu usasse meu filho para fazer vídeos, para explicar alguns assuntos, comportamentos. Mas como mãe eu não me sinto confortável, porque a gente sabe que tudo que fica na internet deixa um rastro digital. E eu tenho muito receio do que pode acontecer com isso no futuro, né? Se pode ser uma situação vexatória que eu estou expondo ele e não estou percebendo. Então, eu particularmente não exponho ele, mas entendo também quem expõe até um certo ponto. Tinha um perfil antigo de uma... Eu não lembro o nome dela, acho que o nome do perfil dela era Eu Sou a Mãe. Ela falava muito sobre maternar, sobre maternidade. O perfil dela era seguido por... Acho que chegou a estar mais de 1 milhão de pessoas. Eu acho que sim. Acho que chegou a mais de 1 milhão. E um dia ela resolveu dar fim ao perfil dela, porque ela falou que acabou aquele ciclo dela, que ela não sentia mais pronta ou útil para ajudar pessoas como ela sempre ajudava. Então ela finalizou aquele perfil dela. Mas eu lembro que eu sempre seguia, porque eu gostava. A gente tinha acabado de ter nossa primeira filha, nosso primeiro filho. E eu comecei a seguir, pegar essas dicas realmente, né? Assim, sempre que você está iniciando uma nova jornada da sua vida, você busca quem já viveu aquilo com uma mentoria, para você não ter que passar pelas dificuldades. A gente vai passar pelas dificuldades que aquela pessoa passou, mas às vezes com um atalho aqui, o que você faz aqui, o que você não faz. Ela nunca postou uma imagem, pra você ter ideia. Foram mais de 2 anos que ela manteve aquele perfil de muito sucesso. Ela nunca postou uma imagem da filha dela. E ela sempre falava isso: sou eu que estou aqui, não é a minha filha. Eu, como mãe, estou usando a minha posição de mãe para falar com outras mães, com outros pais. Eu não estou aqui para mostrar a minha filha, para expor a minha filha, que é uma criança de 1 ano, 2 anos, não sei. E é basicamente aqui, mas aí vai no que a doutora Kiara falou. É muito subjetivo. Muito subjetivo. Eu, por exemplo, não vejo muito problema em mostrar desde que tenha um limite. Por exemplo, se eu vou ao shopping, eu só posto o meu filho quando eu chego em casa, né? Eu filmo, salvo e posto quando eu chego. Uniforme de escola, jamais. Não posto uniforme. Inclusive, quero alertar as mães e pais, porque as escolas costumam ter perfis nas redes sociais e costumam postar vídeos e fotos das crianças. Então, fiquem atentos a isso, porque é desnecessário, né? Expor assim, porque tem ali o endereço da escola, eu acho um pouco demais. Então, dentro de uns limites também, eu exponho de uma forma que eu vá proteger o meu filho, né? É isso, eu falo que eu sou muito fã da autonomia, né? Mas a gente tem que entender que a gente tem liberdade de fazer tudo, até quando isso não interfira na vida de uma outra pessoa. E no Exatamente. caso, do nosso filho. E além dessa questão da segurança, que eu acho extremamente importante, tem a questão que às vezes os pais acabam estigmatizando os filhos na internet sem perceber. Então, por exemplo, eu tenho aqui 3 filhos, A, B, C. Obviamente, são pessoas diferentes, né? Com personalidades diferentes, temperamentos diferentes. E aí o filho A é aquele filho mais tranquilo, aquele filho que não dá muito trabalho, entre aspas. E eu tô sempre postando, nossa, mas ele é muito tranquilo, ele é muito bonzinho. E o filho B não. O filho B, ele é muito ativo, ele corre, ele briga, ele cai. E aí quando acontece isso, eu tô filmando e falando, olha aqui, mas tinha que ser o fulaninho. Tinha que ser o filho igual lá, ele implicando com o irmão. E o filho C, suponhamos que seja um bebê.
por ser um bebê, tem uma rotina diferente de horários dos outros dois, e eu acabo não filmando, não postando muito. Como que isso pode chegar do outro lado das telas? Nossa, mas você já viu o filho de fulana? Que bênção de criança, né? Que menino bonzinho. E o irmão? Nem parece que são irmãos. Mas que menino terrível, gente. Deus me livre passar um dia com aquele menino. E o C, que ela nem posta, parece que nem gosta, né? E parece que nem ama aquela criança, tadinho, o que ele vai imaginar? Então, assim, você vê como que um recorte num pedacinho da sua vida que você faz pode estigmatizar tanto sua criança. E essa criança, se a gente pensar que ela já frequenta um parquinho, uma escola, olha o problema que isso pode trazer na vida social dela. Sim, com certeza. Tinha um escritor francês, a obra dele é muito atual até hoje, né? Salvo engano, é Guy Debord. Ele escreveu na década de 60 um livro chamado Sociedade do Espetáculo, em que ele criticava exatamente essa questão da sociedade de viver como se vivesse num espetáculo, de viver de recortes de imagens. Na época, 1960, 68, por aí, quando foi lançado o livro, ele criticava essa questão de cinemas, astros de cinema e publicidade. Como a sociedade era toda levada por pequenos cortes que levavam, como se fosse um efeito manada. Aquele pedacinho do artista famoso da França tá levando toda uma sociedade a agir de certa forma. Que falam que essa obra é tão atual até hoje que hoje não tem jeito. A nossa sociedade, a nossa cultura, ela é muito maleável, ela é viva, ela não é estática. E como se você pegar aquela obra e transferir para hoje, continua da mesma forma, mas agora com redes sociais. É o que a doutora Chiara tá falando aqui. Você pega aqueles momentos e acaba também que isso aproxima o seu filho de quem está do outro lado da tela assistindo. Porque as pessoas, muita gente não tem esse senso de que, calma, aquilo ali é a vida dela, ela quer expor aquele momento com o filho dela, o que é justo também. Você não vai criticar a pessoa, tá mostrando o filho dela. O filho dela, é a vida dela, faz parte da vida dela. Cabe a questão de cada um entender qual é o limite do meu filho, qual não é o limite do meu filho. Porque o reflexo disso tudo a gente vai saber só daqui a uns anos. Que a gente é a primeira geração que está vivendo essa possibilidade de expor o filho de alguma forma. Sem o filho ter aquela vontade de mamãe. Às vezes não quero. Papai, não quero. Sabe? A gente não entende. Às vezes a gente tem uma certa dificuldade de aceitar os desejos dos filhos, as vontades dos filhos. A gente não trata com a mesma intensidade que a gente trata as nossas vontades, as vontades da nossa esposa, dos nossos companheiros. Mas quem tá ali do outro lado da câmera, às vezes eu tô mostrando a minha filha, ele acompanha tanto a nossa vida, a nossa rotina, a rotina da nossa filha, que ele vai encontrar na rua... vai pegar no colo e brinca, não sei o quê, porque a pessoa se acha próximo. O Miguel, por exemplo, que a Carol é muito seguida nas redes sociais, o pai é muito seguido nas redes sociais, tem pessoas que acompanham a vida do pai, do Miguel e da Carol, que encontram a Carol na rua, mas a Carol já é uma mulher formada, com senso de defesa, com aquela coisa de eu imponho meus limites. A pessoa chega, muita gente chega na Carol, eu já vi isso, trata como se fosse uma velha conhecida, de abraçar, vem cá, me dá um abraço, eu gosto tanto de você, eu te amo, não sei o que, tal. E a Carol sempre muito educada, mas mantém o limite. Uma criança que é acompanhada, por exemplo, aquelas com milhões de seguidores, que tem muito por aí, ela não sabe. E uma pessoa que acompanha ela na rua vai chegar, às vezes sem maldade. Abraça, nossa, eu te acompanho tanto, eu te acho tão lindo. Aquela criança sabe se ela quer aquilo, não sabe? Às vezes existe criança mais extrovertida, que realmente vê uma câmera e brinca e se joga. Elas têm desejos, elas têm vontade. Mas muitas vezes a gente não respeita isso. E tem criança que às vezes você vai filmar e a pessoa fala assim, não quero. E você insiste, não, vem cá, vamos tirar foto, vem cá. E você acaba expondo aquela criança de uma forma como ela não quer. E é mais ou menos isso que nós, como pais, nós temos que nos prender. Calma, não tem. Se eu quiser mostrar uma foto minha, um momento meu em família, eu vou mostrar, nada me impede, não é um crime mostrar o meu momento em família. Mas vamos pensar um pouquinho aqui, meu filho quer isso? Eu já vi muita gente postando foto de filho no vaso, aprendendo a ir ao banheiro. Isso é péssimo. Sabe? Então você fala assim, cara, o que é isso? O que tá acontecendo? Será que lá na frente, quando meu filho tiver 15 anos, quando meu filho tiver 20 anos, ele vai pegar e vai olhar aquela foto que eu expus na rede social, caiu na rede e ninguém tira mais. Não só isso, né? Também tem a parte da pedofilia, que é muito perigosa nas redes sociais. Às vezes você posta sem maldade nenhuma, né? Sua filha, assim, só com a calcinha,
ó, o menininho tomando banho e tal. E isso é muito perigoso, porque o que a gente não enxerga maldade, tem muita gente atrás da tela que enxerga. Né? Inclusive, a gente tá tendo um problema nas redes sociais com isso. Às vezes pega o rostinho do seu filho, a imagem do rostinho, coloca em outro corpo e joga, né, nas mais diversas imagens na internet que você possa imaginar. E isso que você falou, né, do banho, postando a criança em banho, por mais que coloque aquela tagzinha, né, na privada. Então, assim, além de você estar expondo o corpinho, você está expondo a uma situação vexatória. Você não sabe o que seu filho vai, daqui futuramente, o que isso vai causar nele. Seu filho com 15 anos na escola vaza uma foto dele fazendo cocô. Cara, tem gente que não liga. Realmente, tem adolescente com 15, 16 anos que vai ver e vai mostrar aquilo como aqui. Mas tem gente que tem gente que não gosta, sabe? E eu trabalho com adolescente infrator. Isso eu não falo só no universo infantil, não, tá? Com adolescentes também. Eu trabalho dia a dia com adolescente infrator. Eu falo, quando eu cheguei na infância e juventude, lá em 2008, era em média 6 audiências por dia, e a maioria das audiências era o quê? Era tráfico de droga, um ou outro, quando chegava um assalto, a gente já tratava, 2008, tá? Ali atrás, logo ali. O quê? 15 anos? 15 anos. Era tráfico, roubo. Quando aparecia uma coisa mais grave, era um homicídio tentado, alguma coisa assim. Então você vê como a realidade mudou para hoje. Hoje, tráfico é muito pouco, a maioria é roubo, homicídio, mas tem muita coisa chegando de crime virtual cometido por adolescente, porque também a gente tem que pensar isso, assim, como a gente está deixando, não só nossas crianças, que as crianças a gente protege no sentido de, calma, vamos expor nosso filho, não vamos expor, mas nós somos pais também, nós seremos pais de adolescentes, ainda não sou, então como eu falo, ainda não estou me preocupando agora, porque daqui 10 anos, quando minha filha for adolescente, 8 anos, vai ser outra realidade, porque a gente está mudando muito rápido. Então vão ser outras realidades que eu vou ter que me preocupar com outra realidade. A de hoje. O seu filho, às vezes você está em casa, você fala assim, meu filho não está na rua, eu não estou preocupado porque ele não vai... A gente tem essa preocupação também. Meu filho sai para festinha, aqui a gente fala pro rock, será que ele vai voltar bem? Quando o seu filho está preso dentro do quarto, você pensa assim, meu filho está protegido. Mas será que ele está protegido? Será que ele está protegido de outras pessoas que estão naquela comunidade, naquela cybercomunidade, naquele metaverso que ele vive? Será que ele não está cometendo algo com alguém? Agora, semana retrasada, eu vivi uma realidade de uma família que não tinha noção do que o filho estava cometendo em rede social, na internet. De semana retrasada para cá, surgiram 4, 5 processos contra ele por coisas que ele estava cometendo na internet contra outras pessoas do Brasil inteiro. Que é outra coisa que a gente tem que pensar, essa exposição em rede social, essa comunidade virtual que a gente está deixando nossos filhos viverem. É isso. Hoje o que me preocupa muito são essas... Até, né, a gente começou a caminhar nisso, porque entrou no CID-11, em janeiro de 2022, a questão dos jogos online serem considerados como transtornos. E no DSM-5 também, né? Seção 3, se eu não me engano. E já é um caminho, mas... E essa questão dos jogos online, ela abre um mundo ali, porque você está interagindo com outras pessoas que você não conhece. Na maioria das vezes são adultos. E muitas vezes essas crianças, adolescentes, são coagidos. Então, às vezes, a criança está sofrendo uma pressão psicológica, um crime virtual, e você não está sabendo. E ela está mandando foto, porque ela é obrigada a mandar, porque está sendo ameaçada. Então, dentro do universo do quartinho dela, você não sabe o que está acontecendo. Se você não tiver o controle do que ela faz com as mídias sociais, que os pais precisam ter. Eu vejo essa preocupação, até onde eu vou na intimidade do meu filho, principalmente quando é adolescente. Você tem que ter o controle. A criança, o adolescente não tem aparato social e emocional para lidar com muita coisa. Se às vezes a gente não tem, porque é tudo muito novo, imagina uma criança. Então, não tenha medo de olhar, de conversar. Eu falo de psicoeducar o adolescente, porque ele acha que ele sabe de tudo, que ele entende tudo, que ele resolve tudo. Mas não é assim que funciona, né? Então, acho que quanto mais informação para o adolescente, você pode mostrar notícia, olha o que aconteceu aqui. Para uma criança, não. Você já consegue controlar de uma forma mais, né? Estou vendo o que você está fazendo. Você tem tal horário para mexer na internet. Você pode acessar tal mídia social. Então, os pais precisam chamar essa responsabilidade para eles, porque ninguém vai fazer isso por eles. E criar também, né, aquele vínculo da criança ter coragem de se abrir com os pais, contar o que acontece, confiança, se sentir à vontade para isso. Porque tem alguns pais que se fecham muito e aí a criança tem medo de falar qualquer coisa e
sei lá, ficar de castigo, alguma coisa assim. Então, criar esse vínculo para caso aconteça alguma coisa, a criança sentir a vontade para relatar com o pai ou com a mãe. Falando sobre exposição, que você falou que às vezes tem criança que gosta de se expor, às vezes tem canal no YouTube. Eu não sei se vocês assistiram o documentário de Sandy Júnior. Você chegou a assistir? Eu sou muito fã, gente, então eu assisti. E aí no documentário passa exatamente sobre isso. Eles eram crianças, tinham um sonho de cantar. O pai, o Chororó, falou, não, pelo amor de Deus, vocês são crianças, vocês têm que estudar, vocês têm que ter uma vida normal. Eles bateram o pé, ou seja, eles tinham certeza do que eles queriam, se tornaram astros, né? Mesmo eles querendo aquilo para a vida deles, no documentário passa o que isso trouxe para a saúde mental e para a vida privada deles, assim, até que chegou o momento que eles falaram, eu não quero mais isso. E aí veio aquela liberdade. Então, às vezes, mesmo a criança querendo, ainda tem isso, entendeu? E olha o reflexo que traz até hoje pra vida, por exemplo, da Sandy. A Sandy, ela anunciou um divórcio. E ela nunca mostrou o rosto do filho. Eu nunca Tá vi vendo? o rosto do filho da Sandy. Por quê? Porque ela sabe hoje, uma mulher de 40 anos, o que aquela super exposição, numa época que era completamente diferente da de hoje. A exposição naquela época foi gigantesca pra eles, mas se você pega uma realidade, se surge um Sandy Júnior hoje, essa pessoa ia estar exposta até o último fio de cabelo. Então, assim, olha o reflexo que traz pra vida dela até hoje. Ela anunciou um divórcio. Gente, ela anunciou um divórcio. Tão espetaculizando de uma forma que você vê que é o assunto do momento. O hype do momento é o divórcio da Sandy do marido, como se fosse uma coisa assim. Olha que surreal aconteceu. Eu lembro quando ela fez uma novela, eu era adolescente ainda, a parada do momento era, não tinha rede social, tá? Isso aqui tanto democratizou como demonizou muita coisa. Por exemplo, o hype do momento na época, eu lembro, era a Sandy vai dar beijo técnico? A Sandy já beijou na boca? A Sandy tem namorado? Gente, era uma adolescente. Ela tava vivendo as coisas da adolescência. Eu tava até conversando com um delegado ontem, chegou o delegado da DEACLE, que é onde eu trabalho no Poder Judiciário, então eu tenho muita troca com delegados, com promotores, com defensores. E chega muita demanda de escola pra gente de adolescentes. Às vezes demandas sérias, que realmente temos que trabalhar de outra forma, mas às vezes adolescente fazendo coisas de adolescente. Quando a gente passa pra vida adulta, quando a gente amadurece, nós amadurecemos. Muita gente não aceita isso, mas nós amadurecemos. Nós mudamos. De um dia para o outro a gente muda. Imagina com o passar dos anos e com experiências de vida. Só que quando a gente amadurece, é natural do ser humano isso, se a gente não racionalizar, se a gente não parar para pensar. A gente não... Parece que a gente esquece o que a gente foi. O adulto, às vezes, esquece que foi adolescente. Se você sentar numa roda aqui com quem gosta de beber cerveja, conversando, sei que a gente começa a contar nossa história de adolescente e conta rindo, muita coisa que a gente fez. Pô, você era muito doido, né? Não sei o quê, tal. Se nossos filhos fizerem aquilo, a gente vai tratar, meu Deus, o que esse cara tá fazendo? Eu sou um péssimo pai, A gente esquece que adolescente faz coisas de adolescente. Então a gente, como adulto também, a gente tem que pensar isso. Calma, eles vão fazer bobeira. E é fazendo bobeira que eles vão amadurecer, que eles vão evoluir no sentido bom. Porque evoluir nem sempre é coisa boa, né? Evoluir para uma coisa boa. Porque... E também tem que ter um limite. O que é fazer bobeira do que é não ter limite, né? Então, muita gente que vê a gente tem mais ou menos a nossa faixa etária. Então eu gosto de citar coisas de quando eu era adolescente, que às vezes a pessoa, quando você toca no assunto, aquele cheiro de bolo da avó, aquela coisa que você vê quando você era adolescente, você vai, calma, é isso mesmo. Tinha um filme que era chamado Hulk, A Volta do Capitão Gancho. Que é o Peter Pan, já no mundo normal, como adulto. Ele simplesmente esquece que um dia ele foi o Peter Pan. E quando ele volta pra Terra do Nunca, os meninos perdidos têm que lembrar pra ele que ele era o Peter Pan. E como era bom ter o poder da imaginação, pegar uma colher vazia e tacar comida na cara do outro sem ter comida na cara do outro. Mas só de você imaginar aquilo tá acontecendo pra você. Que é a natureza do ser humano. A criança é imaginativa, a criança é criativa. Que aí a gente vai entrar no outro ponto dessa internet, de até onde a gente tá tolhindo as crianças de brincarem, de imaginar, de ser criança. O que eu sou bem contra, por exemplo, a gente ficar... na minha época de criança, eu brincava de peão. Essas crianças hoje vão ser infelizes porque elas não brincam de peão.
A sociedade mudou, eu não vou brincar das mesmas coisas que meus avós brincavam, que os meus pais brincavam, que os meus tataravós brincavam. Mas é criança. Eu acho, você tocou em um ponto muito importante. Eu acho que o que as telas estão mais tirando das crianças é o brincar. E o brincar atual, né? Então, a criança, para se desenvolver, ela se desenvolve como? Ela se prepara para virar um adolescente como? Através da brincadeira. É ali que ela aprende sobre empatia, sobre regras, limite, convivência com o outro. E se você não tem isso, você perde aquela lacuna da infância. Eu falo que... Eu gosto de usar esse exemplo, né? Você pode viver 40, 60, 100 anos, mas você só tem 12 anos de infância. Isso não muda. A medicina, ela avança, ela estende a nossa expectativa de vida, mas você continua só tendo 12 anos de infância. E se você perde essa janela, né? Uma janela de muitas possibilidades, não vai voltar. Não tem como você voltar e falar, pera, deixa eu recuperar isso. E as telas têm tirado isso, né? Porque a partir do momento que a criança está na tela, ela está perdendo tempo. E tempo é vida. Né? Exatamente essa questão de tempo. Eu sempre uso o tempo. A gente tem dificuldade de imaginar o que a gente não vê. A gente é muito visual. A gente é muito sensitivo. Né? De ouvir, de tocar, de ver, de sentir o gosto. E quando às vezes você pega um papel e desenha uma linha do tempo, por exemplo... Eu falo assim, cara, olha só. Porque tem muita gente que entra também no assunto de... Adolescente sabe o que faz. Adolescente, por exemplo, né? É muito comum eu ouvir isso. Como eu lido com adolescentes desde 2008, criança e adolescente desde 2008, eu escuto muita coisa em todos os sentidos. Por exemplo, de adolescente, se ele é adolescente para fazer filho, se ele é adolescente para votar, ele sabe tudo que ele faz. Cara, eu falo assim, olha só. Vamos imaginar uma linha do tempo. Se eu pudesse, eu até desenhava aqui, né? Uma linha do tempo. Do 0 aos 12 anos incompleto, ele é criança. Até pros pais, né? Nós aqui. Você vai ter um bebê na sua casa do 0 aos 2. Do 0 aos 3. Olha que tempo curto. São 3 anos que você vai ter aquele tempo de... Senta aqui no meu colo. Abraça o papai. Sabe? Faz um carinho, papai. Deixa eu fazer um carinho em você, mamãe. Vem cá. Abraça seu filho. São 2, 3 anos. Que ele vai ter aquele serzinho pequenininho. É pouquíssimo tempo. Sabe? Então... A pessoa, aquele abraço que você nunca mais vai sentir, porque você nunca mais vai sentir aquele abraço de uma criancinha no seu colo, aquele afeto de mãe e pai. Me defende, eu preciso de você. Porque passou de 3, 4, 5, 6 anos, ele virou uma criança que já tem uma certa autonomia, apesar da gente não aceitar. Então vai ser um tempo mais curto ainda. Dos seus 4, 5, 6, 7 anos, vai beirando a pré-adolescência. Chegou na adolescência, que é o menor tempo da vida do ser humano, dos 12 aos 18 incompletos, são 6 anos. São 6 anos que a pessoa está ali, na flor da pele, de hormônio, de aprendizado, de tudo, não sabe o que faz. Eu sempre falo, gente, olha só, o adolescente, ele se acha o ser mais supremo que pisa a terra. Ele sabe tudo que ele quer, ele sabe, ele acha que sabe tudo que vai acontecer na vida dele, ele se acha invencível, ele se acha imortal, nada vai acontecer com ele. Todos nós fomos assim. Todos nós vivemos isso. Nós, como pais, a gente já esteve onde ele está. Eles não estiveram onde a gente está ainda. Então a gente olha com aquele olhar, às vezes até de um olhar superior, no sentido até negativo mesmo. Calma, eu tô olhando com o olhar superior porque eu não sou superior a ele. É porque eu já vivi aquilo que ele viveu. Eu quero evitar que ele passe o que eu já passei. Mas, inevitavelmente, ele vai ter que passar o que eu já passei. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso e pegar tenta olhar essa linha do tempo. Olha o pouco tempo que você tem com o seu filho. O pouco tempo que você tem para deixar o seu filho de 2, 3 anos enfiado num celular, olhando para o celular, enquanto você podia estar sentado com ele numa mesa de restaurante, curtindo aquele momento, criando memórias nele. Porque você vai levar seu filho no restaurante. Olha que restaurante legal. Hoje muitos pais vão a restaurante que tem área kids. Ok, justo, porque é legal você também poder sentar e comer e você deixar seu filho na área kids. Restaurante que não tem área kids. Meu filho sentou, botou o celular e eu tô vendo o celular. Você tá ali no seu momento de paz comendo e ele tá aqui. Passou 2 dias, você fala assim, filho, você lembra daquele restaurante que a gente foi semana passada? Não. Porque você não criou memória. A memória dele é isso aqui, ó. Peppa Pig. É isso, eu falo que as telas, elas estão presentes até em ambientes extremamente estimulantes. Então, você vê em festas, em casamentos, crianças sentadas no meio do sofá, né, que fica ali na pista de dança, no meio da música,
cada um no seu celular. Um ambiente que é extremamente estimulante, que tem outras crianças, que tem som, que tem espaço, que elas poderiam estar aproveitando. E eu gosto muito de usar, por exemplo, o exemplo de um aeroporto. É um ambiente mais tedioso para uma criança, mas depende muito também da atitude dos pais. Então eu posso pegar meu filho e falar, vamos ver o avião decolar? Vamos andar por aqui, vamos ver se tem lojinha de livro, né? Criar memórias. E uma coisa que eu gosto muito de fazer, que eu faço com meu filho, pega um estojo, uma maletinha e coloca ali lápis de cor, tesoura, cola, adesivo, papel, massinha. Olha o mundo de possibilidades que ele vai ter ali para brincar fora das telas. É claro que a gente precisa, como adulto, tá ali estimulando, entrar na brincadeira, porque uma criança não consegue se concentrar sozinha numa brincadeira por 1, 2 horas. Ela vai pedir a tela. E é mais fácil você dar a tela. Então eu falo que exige muito dos pais. E é engraçado você falar essa questão do tempo, como passa rápido, porque tem pesquisas hoje em dia falando da relação olho a olho, né? Que como é importante na primeira infância e na primeiríssima infância, ali de 0 a 3 anos. Às vezes a mãe tá amamentando, ou alguém tá dando uma mamadeira e não tá olhando, sabe? Não tá tendo aquela troca, tá ali no celular. E como que esse olho a olho, ele é importante para a criança. É ali que ela vai aprender a identificar diferentes emoções, vai começar a aprender sobre a fala, a desenvolver visão. E isso a gente estende mais para a primeira infância, né? Quantas vezes a criança não tá ali no quartinho brincando e o pai ou a mãe tá ali no celular? No mesmo ambiente, os dois sentadinhos ali, mas cada um tá no seu mundo. A criança tá brincando e você tá ali no telefone. Né? Então, é claro, ninguém tá falando para um pai ou uma mãe interagir o dia inteiro com a criança, até porque a gente precisa deixar os nossos filhos sentirem tédio, eles precisam aprender o ócio, né? Não fazer nada. O que eu vou fazer agora, sabe? Eu vou começar a ter ideia, vamos lá, mamãe me ajuda. Você pode até dar uma ideia, mas deixa ele iniciar. Então, eu falo que as crianças hoje em dia, elas têm que ter currículo, né? Então, tem que fazer Kumon, natação, inglês, alemão, japonês, mas ninguém pensa no tempo livre, no brincar. Como que é importante para a criança, né? Daí tem um outro livro chamado Sociedade do Cansaço, que é do Byung-Chul Han. Ele fala exatamente isso. Ele começou a observar as ruas, ele viu que lá na Coreia do Sul, de onde ele tá radicado em Berlim, ele voltou para a Coreia do Sul. E ele fala, até no documentário ele fala isso. Eu senti que as pessoas eram verdadeiros zumbis, porque estavam todos nas ruas andando assim, ó. Eles nem olhavam para frente. Tá no metrô, tá assim, tá todo mundo olhando aquele tempo todo. É óbvio que vai ter momentos que você vai realmente dar, não tem problema nenhum. Isso, o problema é o excesso. É a quantidade de tempo que você deixa. E tem até um vídeo, né, na internet muito famoso, que é um celular puxando pela coleira a criancinha. Que ele vai puxando, a criança tropeça, ela olha, ela vê a natureza, ela quer ir pra lá, mas a tela do celular brilha e chama, fala, não, eu sou mais interessante. E ela vai seguindo o celular. E aí eu lembrei, né, até quando apareceu o iPad, acho que foi 2010, e fizeram uma entrevista com o Steve Jobs e perguntaram, o que seus filhos acharam do iPad? Ele falou, meus filhos ainda não conhecem esse equipamento. Dentro da minha casa, nós temos regras muito rígidas quanto ao uso de tecnologia. E esse repórter ficou tão encantado com essa resposta que ele começou a entrevistar outros CEOs para saber, né, do que eles achavam. E todos eles tinham praticamente as mesmas regras dentro de casa. E aí ele foi entrevistar o Bill Gates e ele falou que só foi dar um celular para os filhos a partir dos 14 anos. E anos depois a ex-mulher dele veio falar que se pudesse seria adiado ainda mais. Então tem um motivo, né? O doutor Tiago, foi até a Carol que me indicou a seguir, o pediatra. Sim. Eu vi uma entrevista dele que ele fala assim, quando eu fui pai pela primeira vez, salvo engano foi isso que ele falou, mas foi nesse sentido. No afã daquilo de dar o melhor para meus filhos, eu dei um iPad, alguma coisa que eu disse para ele. E quando eu me dei conta, quando eu comecei a estudar, me aprofundar do quanto mal aquilo fazia pro meu filho, eu fiz um ritual na minha casa. Qual foi o ritual? Eu peguei aqueles aparelhos e eu quebrei a paulada. Pra ter aquele ritual de calma, tô livrando meus filhos disso, sabe? E lá em casa a gente ouve muito música. E impressionante como as músicas às vezes passam mensagens pros filhos, né? Às vezes até de perguntas que você tá ouvindo uma música e sua filha vem com a pergunta que você fala assim, calma, deixa o papai pensar, que eu nunca pensei por esse lado, não. E a gente escuta muito, por exemplo, Titãs lá em casa, né? Então, a música da década de 80, televisão. Que a música começa com a televisão me deixou burro, muito burro demais. E a minha filha de 5 anos decorou essa música. E ela tá ouvindo, né? A televisão me deixou burro, muito burro demais. E ela cantarolava. Ele lá em casa, eu, particularmente, só ligo a televisão por uma coisa.
Aí muito homem vai se identificar. Futebol. Se eu deixar a televisão ligada 24 horas, vai estar ligado 24 horas no canal de esporte. Minha esposa pergunta, você não cansa de ouvir a mesma coisa de pessoas diferentes o tempo todo, o dia todo? Mas a gente não cansa. Mas a minha filha perguntou assim, papai, ouvir isso aí o dia todo não vai te deixar burro, não? Aí eu falo, minha filha, se o papai ouvir o dia todo, vai ficar burro sim. Só que aí, olha a ligação que ela já fez. Mamãe, o celular também é uma televisão? Aí eu falei, minha filha, você fez uma boa analogia, é porque na época que fizeram essa música, não tinha isso aqui. Papai não tinha nem nascido ainda quando essa música foi feita, só existia a televisão. Ela, então, ver a televisão, ver celular demais vai me deixar burra, né? Eu falei, que bom que ela chegou a essa conclusão sozinha. Eu falei, vai, minha filha. Aí hoje, quando ela pede, ela fala assim, papai, deixa eu ver um pouquinho de celular. Só um pouquinho pra eu não ficar burra. Eu falo, pode, um pouquinho você pode. Eu sou assim, eu não sou do tipo de mãe muito aquela coisa do radical, sabe? Até porque a vida, gente, hoje em dia tem telas, né? E a tendência é cada vez ter mais. Então, eu acho que também não tem que anular 100% ali. Até porque tem que criar o limite. Ó, você pode esse tempo aqui. Pra ensinar, né? O limite, exatamente. E até porque o Miguel, por exemplo, ele adora ver desenhos que ele aprende com os desenhos, sabe? Que ele aprende a cantar inglês, aprende as cores, tudo. Então, assim, eu deixo no limite, assim. Não sou aquela pessoa radical que corta. Eu acho que não tem nem como a gente zerar telas, né? É impossível. Até porque, nem que seja na escola, ele vai ter contato. Mas tem gente que tenta. E eu fico assim, meu Deus. Não, justo, quer tentar, tenta. Mas aí é viver fora de uma realidade que a gente vive. Isso. É você querer não trazer pro seu filho pra realidade que o mundo tá aqui. Aquela coisa de criar o filho numa bolha. E quando essa bolha estourar, porque nossos filhos não vão ter a gente o resto da vida. Quando a bolha estoura, seu filho se vê perdido numa selva. E exatamente. Não é isso. A gente não tem que prender nosso filho numa bolha. A gente tem que criar nosso filho no limite de onde a gente pode ensinar ele o que a gente pode ajudar e no que, olha, o mundo é esse. Te apresento o mundo. Porque a gente não cria filho pra gente. A gente, apesar de muita gente achar que meu filho vai estar aqui. Enquanto eu for vivo, ele vai ser protegido. Ele tem que sentir isso enquanto ele é criança. Eu tenho meu pai e minha mãe. Mas pai e mãe, vão ensinando o filho a andar? Vão ensinar o filho a olhar o mundo? Ele tem que ter opção de escolha, porque as opções estão ali. Se eu privo ele de tudo, como que ele vai escolher o caminho que eu acho que é o certo, né? Que ele vai aprender que é o certo. Se ele não teve contato com nada. Eu falo que na minha casa, o meu filho ele não fica com o celular na mão. Quando eu coloco algum desenho, até porque com a televisão eu tenho um controle maior. Eu escuto, se eu estiver por perto, o que tá passando. E no celular, não. No celular eu já acho mais difícil. E às vezes na casa da avó, ela mostra algum vídeo pra ele no celular. E ele chegou pra mim e falou assim, mamãe, por que no seu celular não tem vídeo nenhum? Aí eu falei, não, filho, da mamãe realmente não tem. A mamãe usa pra trabalhar, no da vovó tem. Quando você quiser ver alguma coisa, você pede pra ela. Então, assim, são as regras que cada um coloca na sua casa. É o seu jeito de viver, é a sua forma de ensinar. Desde que, né, volta naquilo que a gente falou, você respeite a intimidade e a maturação que a criança tem de entender e de assistir determinadas coisas, tá tudo certo. Eu acho que a gente não pode levantar a bandeira de 0 telas ou então também de, não, 100% a favor da tecnologia. Né? E uma coisa importante que eu acho legal a gente falar sobre é que tem informações sendo passadas erroneamente. Por exemplo, o autismo ele não é causado pelo uso excessivo de telas. Isso não existe, pelo amor de Deus. E a Carol fala isso até com lugar de fala. O que é lugar de fala? É que a Carol, ela é muito, às vezes, do haters. Foi o que a gente conversou com o Felipe aqui no outro episódio. Tem muita gente que se acha no poder de julgar todo o tempo. E chega pra pessoa, por exemplo, a Carol, ela milita a favor, em prol de uma causa, o autismo. Porque o Miguel, ele foi diagnosticado no espectro autista. E o que ela recebe de julgamento o dia todo, que se a pessoa não estiver preparada para aquilo, o bando de especialista de rede social, o sommelier de mundo que tem na rede social, que vai querer... Hoje, graças a Deus, tá mais tranquilo. Hoje tá mais tranquilo. Mas, assim, é importante a gente falar isso, porque a criança, ela nasce autista, né? É ali dentro da barriga da mãe que vai... Então, a criança já nasce autista. Então, pelo amor de Deus, tá? E aí, a gente entra no assunto, assim... o que pode causar o uso excessivo de telas, né? De fato...
seria importante a gente falar sobre isso. O sono desregula. Obesidade, falta de concentração, interação social, que foi Falta o que a de gente falou desenvolvimento aqui. motor. Desenvolvimento motor, dor nas costas. Então, tem, né, um leque de possibilidades que se abrem. E é muito importante a gente falar também que as pessoas estão confundindo fases da vida da criança com sintomas e diagnósticos. Então, por exemplo, às vezes muitas mães chegam... Ei, mas meu filho é muito agitado. Você não acha que ele tem TDAH? E a criança, às vezes, assiste horas e horas e horas de tela e não tem estímulo nenhum. Fala, não, pera lá. Então, vamos tentar fazer um detox dessas telas antes da gente entrar para descobrir se tem um diagnóstico ou não. Então, a gente precisa ficar muito atento a isso. Às vezes, a demanda vem do ambiente, não vem da criança. Exatamente. Vocês perceberam que parece que as pessoas estão apegadas em sempre achar um diagnóstico? Rotular, tá um sim. pouquinho agitado, tem TDAH. Eu vou citar uma capixaba aqui. A Lara. A Lara, eu fui aluno do pai dela. Ele foi meu professor de história, o Abel Santana. Eu também fui. Foi. Na São Domingos, Escola São Domingos. E ela fez um vídeo esses dias que eu falei assim, cara, que porrada na cara das pessoas. Exatamente, eu lembrei que ela vai desse num vídeo provador, ela vai num provador e fala assim, não, hoje eu quero um TDAH, tá aqui. A pessoa fala, calma, você tá sentindo. Não, hoje eu não quero TDAH, não. Aquele vídeo pra mim foi genial. Foi Mas genial. sabe por quê? Genial. Eu vejo muito assim, é muito confortável você falar, eu tenho tal diagnóstico, por isso eu vou agir assim. E é muito confortável você falar, às vezes meu filho tem um TDAH, então eu vou lá dar um remedinho e ele se acalma. Porque é difícil você mudar um comportamento. É difícil você mudar os seus hábitos em casa e você se esforçar para que aquele comportamento seja mudado. É mais fácil você querer mudar o outro aí do que falar assim, calma, é meu. O pai busca tratamento pro filho, você procura uma psicóloga, um psiquiatra, fala assim, meu filho tá aqui, toma, o problema é ele. Aí quando a psicóloga, o psiquiatra, o terapeuta olha e fala assim, pai, mãe, seu filho tá aqui, seu filho é uma criança de 3 anos. Quem precisa de ajuda é você. Ai, já aconteceu isso comigo, gente. Papai, mamãe, Nossa. antes de tratar seu filho, vamos tratar você? Quantas vezes eu faço isso? Aí o pai fala assim, mas eu sou um adulto bem resolvido, minha vida profissional é maravilhosa, meu casamento, olha aqui minhas redes sociais, eu tô com minha mulher aqui todo o tempo jantando, não sei o quê. Pai, mãe... Eu deixo isso muito claro na primeira consulta, quando eu entrego o contrato terapêutico, eu falo, eu tô aqui com o seu filho 1 hora por dia, 1 vez por semana. Então, eu preciso que você entre na terapia também. Então, a gente tem a orientação parental. E se os pais não seguirem, igual a receitinha de bolo que a gente passa, não mudarem rotina, né, não aplicarem determinadas técnicas, a gente não consegue uma evolução. E acontece muito isso, de eu falar, olha, as demandas que você tá me trazendo não são do seu filho, são suas. São suas. Eu acho que agora quem precisa da terapia é você e tá tudo certo, sabe? Seu filho não tem o diagnóstico tal, que às vezes eles chegam com o diagnóstico pronto, né? Ah, meu filho tem isso, meu filho tem aquilo. Não tem nada. E eu falo, fique feliz, seu filho é uma criança que não tem diagnóstico nenhum, mas você precisa se cuidar. Se você não estiver bem, seu filho não estará bem. Eu já passei por isso, tive que fazer a devolutiva, e aí eu falei exatamente isso, seu filho não tem diagnóstico. Vocês que têm que se organizar, criarem uma rotina, né? E aí foi um baque pros pais, assim, começaram a chorar e tal, porque eles jamais imaginavam que o problema ali era com eles, né? E a maioria das vezes E a pessoa ela se sente culpada. Aí quando você fala isso, tem gente que fala, meu Deus, mas eu sou uma mãe horrível, um pai horrível. Não, você só não tem o conhecimento. Você só não se conhece ainda, você nunca fez uma terapia, você não parou pra olhar pra você. Às vezes a vida é tão corrida, né? É aquela questão a criança que a gente foi, sempre vai habitar na gente. A gente pode esquecer. Como o Peter Pan esqueceu que um dia foi o Peter Pan. Mas também a gente não tem que ser Peter Pan pra sempre, né? Que eu vejo pessoas da minha idade hoje que vivem como se fosse adolescente até hoje. Mas assim, a criança que vive dentro da gente, as nossas demandas infantis que não foram supridas, que a gente viveu aquilo, por exemplo, o meu sonho de criança era ser médico, o meu sonho de criança era ser biólogo marinho. E você não realizou esse sonho, aí quando você tem filho, você faz o quê? Você passa aquela expectativa sobre seu filho. Olha, quando eu era pequena, minha mãe via falando que eu era bagunceiro. Então, meu filho vai ser bagunceiro. Aí você vai rotular o seu filho de bagunceiro. Ou um TDAH que na nossa época não era tão assim, na nossa época de criança. Não era tão uma coisa tão, seu filho tem TDAH. Se eu tinha, o meu filho também vai ter. Então, dá explicado que meu filho tem. Aquela coisa de refletir no nosso filho o que
as nossas demandas reprimidas, que se a gente não tiver o autoconhecimento de falar, calma, isso sou eu. E às vezes, deixa ele ser ele. Você joga tanta expectativa que você sufoca a criança. Então, meu filho tem que aprender inglês com 3 anos, porque se eu tivesse aprendido, minha vida seria tão mais fácil. Aí você coloca numa escola bilíngue. Aí o meu filho tem que... E você esquece da parte socioemocional, das habilidades socioemocionais. Ninguém se preocupa em desenvolver isso. Aí quando fica adulto, faz uma yoga pra você se acalmar. Tá na hora de... Faz um detox de tela. Então, assim, né? Não, e outra coisa. Quando eu era criança, não sei se com vocês era... provavelmente era. Quando eu era criança, eu tinha uma ideia, assim, do meu pai e da minha mãe como pessoas que sempre sabiam o que iam fazer, o jeito certo de resolver as coisas, né? Aquela pessoa que consegue... O super-herói, né? E hoje em dia, depois que eu me tornei mãe, eu fico pensando, gente, eu sou mãe. E às vezes nem eu sei como agir em determinadas situações. E aí a gente começa a lembrar do nosso pai, da nossa mãe, que eles não eram seres perfeitos, né? Não é porque você é pai e mãe que você sempre sabe o que fazer o tempo todo. Que você vai agir da forma certa o tempo todo. Isso né? É uma coisa que eu sempre converso isso com as pessoas quando eu tô num bate-papo assim. Que tirando o nascer, que é o primeiro grande trauma da vida do ser humano, que você tá ali no quentinho, sendo... E você, nasceu. Pra criança, pro bebê é um grande trauma. Pra mãe é aquele momento feliz. Então você vê que o mesmo evento, às vezes, pode ser muito traumático pra uma pessoa. O que é um trauma pra aquele bebê. E pra mãe foi o momento mais feliz da vida. Então eu sempre falo assim, momentos... Você não vai fazer... Foi um momento traumático? Não, foi um momento traumático pra alguém. Foi um momento não traumático pra alguém. Mas pra criança e pro adolescente, muitas vezes o primeiro grande baque da vida deles é descobrir: meu pai e minha mãe não são heróis. Sabe? Também a gente como pai pode trabalhar isso também, de mostrar para os nossos filhos: eu não sou infalível, eu sou imperfeito. Eu sou imperfeito. Porque quem vive naquele grande sonho de meu pai, meu herói, minha mãe sabe tudo, meu pai sabe tudo, meu pai é infalível. E como é que a gente demonstra isso? Desculpa, minha filha, papai errou. É isso. Minha filha, papai gritou com você. Eu canso de fazer isso, porque quando a gente fala aqui, as pessoas, quando ouvem, podem pensar assim: nossa, até parece que ele faz isso durante a vida dele, essas coisas que ele tá falando. Eu tô aqui e eu boto a minha cara a tapa de falar assim: eu tô aqui pra conversar com as pessoas, pra aprender, pra me expor, no sentido de, se eu tô me expondo, eu vou trabalhar pra eu fazer o melhor. Eu trabalho, eu tenho um relacionamento com a minha esposa, eu tenho aborrecimentos no trabalho, eu tenho aborrecimentos no dia a dia. Durante o dia, as 24 horas do nosso dia, a mesma pessoa exerce funções diferentes. Eu exerço a função de servidor público, eu exerço a função de pai, de marido, e isso num mundo muito acelerado. Às vezes você chega, a sua filha tá ali brincando, gritando, porque criança grita, criança briga, criança faz coisas que você não imagina. Criança é criança, né? Criança é criança. E então, se você parar pra pensar, quando ela dá um grito lá e você dá um grito daqui, o que te aborreceu não foi o grito da criança. Foi a carga que você já trouxe do seu dia, que naquele momento, por você ter uma situação até de poder ali, de hierarquia, de aqui eu mando, aqui eu sou o rei, nesse terreno aqui esse reino é meu. Então, se eu grito, se eu falo mais alto, tudo vai acontecer. E você grita com seu filho. E eu e minha esposa, a gente tem muito disso. A gente gritou? Óbvio que a gente vai gritar. A gente se irrita. Essa semana aconteceu com minha filha. Eu falei mais alto com ela porque ela bateu o pé, porque ela fez uma pirraça, uma criança de 5 anos. Se eu não consigo conter, eu, com 37 anos, não consigo conter as minhas emoções muitas vezes, a gente nessa idade ainda não sabe expressar o que a gente está sentindo, por que a gente vai querer cobrar da criança? Que uma criança saiba expressar o que ela está sentindo, se a gente com 37 muitas vezes não Exatamente. sabe. E a tadinha, ela abaixou, ela ficou abaixadinha assim, com a cara de triste. Eu me abaixei do lado dela para ficar na mesma altura que ela aqui, abracei e falei: "Se desculpa, papai." Ela fez um não. Eu falei: "Não tem problema. A hora que você quiser desculpar o papai, você vai desculpar o papai." Por quê? Para ela ver que eu não sou infalível. Que eu erro. E a gente cansa de falar com ela: papai erra, mamãe erra, todo mundo erra. É óbvio que ela vai ter essa imagem de proteção na gente, mas ela não tem que ter ideia. Eu não quero que ela me ache um super-herói. Aí que ela aprende a ser humana, né? Poxa, meu pai erra, mas o que ele faz com o erro dele é muito mais importante do que o erro em si. Sim. Né? Eu vivi uma situação, eu falo que as pessoas em volta, elas cobram muito a gente. E se você fala que você é psicólogo infantil ou você é psicóloga,
cobro ainda mais, né? Nossa, demais. E esses dias eu tava foi a primeira viagem de avião do meu filho. E tava tendo turbulência, o avião rodou 40 minutos a mais do que deveria por causa da turbulência. E nisso já deu o horário da tarde, meu filho tava com soninho, aquela coisa de criança. Começou a ficar irritado. Aí o pai dele levantou pra ir ao banheiro. Na hora que ele viu, ele também quer ir ao banheiro. Eu falei, tudo bem, meu filho, papai te leva. Não, eu quero ir sozinho. Aí eu falei, não, a criança não pode ir no banheiro de avião sozinho, o papai tem que ir com você, se você quiser ele te leva. Aí começou aquela, eu quero ir sozinho. Aí ele gritava no avião, começou a chorar. Eu já sou um menininho, eu quero ir no banheiro. Já sou um menininho, 3 anos. Eu quero ir no banheiro. E começou a gritar e chorar, gritar e chorar. Aí eu fui, desafivelei o cinto, fui lá pertinho dele, falei, filho. Aí expliquei tudo de novo. Aí teve uma hora que não adiantava mais, ele tava naquele momento ali, eu fiquei pertinho dele, botei a mãozinha assim, meu marido também, acolhendo ele. É claro que eu tinha plena noção de que aquilo ali estava incomodando as pessoas. Não é agradável você ficar num ambiente fechado e uma criança chorando. Mas eu não podia fazer nada, era uma criança. O que eu podia fazer era acolher, e eu estava ali fazendo isso. E tudo bem, e eu fiquei tranquila com aquilo. E aí daqui a pouco eu escuto uma voz vindo lá de trás. Leva esse menino ao banheiro, pelo amor de Deus. Aí, obviamente, que eu fiquei quietinha. Eu falei, eu não vou levantar aqui e discutir, porque que exemplo que eu vou estar dando pro meu filho? Ele vê a mãe dele batendo boca dentro de um avião. Porque a vontade que dá é você levantar e falar, né? Você não entende de criança. E aí, tudo bem, passou, acalmei, depois ele acabou dormindo no avião. Aí, quando a gente foi descer, passou um rapaz por mim. O que ele tinha, hein? Aí, meu marido olhou e falou, sono. Eu nem respondi. Aí ele, mas ele tava querendo ir no banheiro, vocês não deixaram? Ai, gente. Eu só olhei e não respondi. Como as pessoas julgam, né? Ai, Então, assim, e eu juro assim, na hora, apesar de eu ter ficado assim, poxa, é isso que eu tô escutando, eu não fiquei surpresa, eu não fiquei chateada, porque querendo ou não, eu já tô preparada pra isso. E como eu lido muito com criança, com mãe, com pai, eu tô preparada. Mas, e a criança, sabe? Muitas vezes fica, nossa, para com isso, para de chorar, que pirraça, que coisa feia fazer isso dentro do avião. Sim. Então, assim, às vezes nem a gente tá preparado pra tanto julgamento. Você fala, se for uma mãe que se culpa, né? Tá, será que eu não tô dando conta do meu filho? Eu não consigo controlar ele num avião? Porque assim, eu sempre falo com as pessoas, a gente, antes de ser psicóloga, a gente é ser humano, né? Ainda mais quando mexe com o nosso filho. Aí, né? Se eu pudesse aqui, eu vou até ser meio grosseiro agora, assim. Eu sempre falo, quando eu converso com as pessoas sobre esse assunto de o que a pessoa da mesa do lado vai sentir, eu sempre falo assim, cara, imagina agora aqui, se eu pudesse, eu botaria aqui um botão vermelho de todo tamanho no meio aqui. Foda-se. A gente muitas vezes precisa aprender a ligar o botão do foda-se. Sim. Eu tava pensando sobre isso com uma amiga minha, exatamente esse assunto. Ela falou assim, Vinícius, é porque às vezes a gente se sente incomodado de a gente estar almoçando no restaurante e nosso filho tá fazendo uma pirraça, chorando. Então a gente pega e liga aqui para não incomodar a mesa do lado. E eu falo assim, olha só, se essa pessoa da mesa do lado ainda não teve filho, um dia ela vai ter. Aí quando ela tiver, ela vai lembrar assim, como eu era julgador. Ou se a pessoa da mesa do lado já teve filho e já passou por esse momento, se ela tiver o mínimo de sentimento, ela fala assim, eu já passei por isso, vou me solidarizar com essa mãe. Se ela não fizer isso, não é um problema seu. Não é um problema seu. Então, em vez de, às vezes, antes da gente se preocupar, isso é meia culpa, tá? Não é culpa da criança, não. Isso é a gente que tem que se culpar quanto a isso. Ao invés da gente estar se preocupado em acalentar aquela criança, em acolher aquela criança, a gente tá preocupado do que os outros vão achar, não da criança. É isso. Dos pais. Eu tô passando vergonha. Nossa, né? eu tô passando vergonha. Como é que esses pais criam? O que eles estão pensando de mim, meu Deus? Aí eu vou passar uma experiência pessoal minha. Muitas vezes a gente só aprende passando por uma experiência pessoal. Quando meu primeiro filho nasceu, o Bento, a minha esposa não ouviu o Bento chorar. Eu ouvi. Porque o Bento, com 2 dias, no primeiro dia ele foi pra UTIM, tomou para fazer entubar, tomou um sedativo, não acordou mais. Eu cheguei a ver o Bento chorando, a minha esposa não viu. Naqueles 30 dias que a gente acompanhou o Bento na UTIM, o nosso maior sonho, qual era? Era ouvir o Bento chorar. Era ouvir o Bento gritar. E quando a gente pensava naquilo, quando a Liz nasceu, a gente pensou assim, cara, que maravilha, isso soa como música. Isso é uma sinfonia de Beethoven pra gente. Então, assim, a partir do momento que as crianças se calarem, você vai ver como eram bons os gritos das crianças. Como é gostoso você ouvir seu filho gritar. Porque o dia que seu filho estiver mal, olha, pensa nisso. Seu filho faz bagunça, corre, grita, tira porra de bomba, arco e flecha. Sua casa tá um cenário de guerra. E você tá nervoso. Seu filho ficou doente 3 dias e tá no cantinho, deitado, aquele silêncio.
Pense em como esse silêncio incomoda você. Nessa hora você fala, ai, volta a bagunça, volta tudo. Você pensa né? assim, meu Deus, cadê aquela bagunça? Onde tá aquilo? Então, olha por outra perspectiva. Vamos olhar diferente. Em vez de se preocupar, aquela bagunça é momentânea. O que tá irritando a gente muitas vezes não é a bagunça, é a nossa crença de que o nosso ambiente deve ser sempre arrumado, um ambiente de revista, tudo no seu devido lugar. A criança tem que se adaptar ao ambiente, né? É sempre assim. E você falou a questão do restaurante. Eu não dou celular, não dou tela nenhuma quando eu saio com meu filho. Tanto que ele tá tão acostumado que ele não pede. E aí, quando a gente tava no restaurante um dia, e ele começou a brincar com ketchup e a maionese da mesa, e empilhar um ou outro. E depois ele foi na mesa ao lado pra pegar o do pessoal. Eu falei, filho, vem cá. Não pode, esse é o deles, você tem aqui o nosso. Aí a moça, não, pode deixar. Eu falei, não, esse é o de vocês. Então é um momento que você também tá ali pra ensinar. Fala, olha só, aqui é o seu limite é esse. Você pode brincar, mas tudo aqui. A gente tem que respeitar o outro também. Então, como que quando a gente deixa a criança ser criança, viver num ambiente... Como que a gente ensina tanta coisa? Se ele estivesse ali numa tela, ele não ia interagir com ninguém, ele não ia aprender. Então, quantas possibilidades ele estaria perdendo? Sim. É claro que nessa, eu não conseguia almoçar em paz, entre aspas, né? Eu ficava toda hora mediando, toda hora, não, vem cá, toda hora, olha aqui. Mas é assim que tem que ser. Eu falo, ser mãe, ser pai, dá trabalho. Dá trabalho. Né? Se não der, alguma coisa tá errada. Dá trabalho, né? Eu falo assim, as pessoas que não são, às vezes, pensam assim, vê os momentos bons, eu falo assim, ser tio é maravilhoso. Você pega no colo, na hora que dá ruim, você entrega pro pai, ser amigo. Então, assim, dá muito trabalho. Mas o que é bom na vida é que não dá trabalho. E todo mundo fala, eu falo assim, eu ainda não passei naquela fase de, você vai ficar com a saudade dos seus filhos pequenos, porque eu ainda tô com as minhas duas pequenas, uma de 5, uma de 3, você tá com a sua pequena, você tá com o seu pequeno. A gente ainda não chegou nessa fase de ter a saudade. E muitas vezes racionalizar de que deixa eu viver isso porque eu vou ter saudade, ajuda a gente a sentir, a viver aquele momento, porque aquele momento nunca mais vai voltar. Eu nunca mais vou ter a Betina de 2 anos em casa, sabe? Balbuciando coisas que a gente fala assim, meu Deus, como é que ela tá falando isso? Sabe? Por que ela tá falando isso? E é isso que a gente tem que se racionalizar como pai. E a gente sempre fala aqui, né? É conversando. Se a gente atingir a vida de uma pessoa, a gente vai ficar feliz. É conversando. Sim. A gente não tá aqui fazendo terapia. A gente não tá aqui querendo ensinar nada a ninguém. Eu tô trazendo meus pensamentos, as minhas crenças, a Carol dela, a doutora Kiara dela, pra gente conversar. E num conjunto de ideias, a gente fala assim, calma, eu posso usar isso pra minha vida, eu posso usar aquilo. A gente não tá querendo julgar ninguém, a gente tá conversando. Não, até porque ideia. cada um aqui, por exemplo, vive de um jeito. Vocês evitam postarem os filhos, eu já posto mais, usa menos tela, eu já dou um pouco mais de tela. Então, assim, a gente tá realmente passando informação, né? Até de uma formação, né, como psicóloga, mas além disso, a gente tá falando sobre a nossa vida real também. Né? E eu falo como é rica essa troca, né? Eu vou buscar meu filho na escola, eu tenho esse privilégio de poder fazer isso. E eu gosto muito de conversar com as mães. E ali eu sou mais uma mãe. Então, eu até evito falar, né? Eu sou psicóloga infantil. E como que eu aprendo com aquelas mães? Como que aquela troca é gostosa? Então, assim, a gente tem que... a gente sabe, a ciência fala tal coisa. Tem coisa que é aquilo ali e acabou. Mas tem coisa que é a vivência. E às vezes eu tô vivendo de um jeito e eu escuto uma mãe falando que ela fez alguma coisa em casa. Aquela troca de experiência eu testo na minha casa. Nossa, como deu certo, né? Então é a gente aprender a ser humano com outro ser humano também. Sim. Então, quando o bate-papo é bom, ele passa rápido. Eu tenho certeza que a gente vai chamar a doutora Kiara aqui de novo para conversar sobre outros assuntos. Até sobre esse assunto de novo, que é um assunto que a gente sente... Se a gente pudesse estender aqui, a gente ia ficar muito mais. Mas antes de finalizar, eu vou lembrar que no episódio passado a gente lançou uma campanha de doação para a comunidade Epifania, Casa Sagrada Família, que a gente pretende até o Dia das Crianças ajudar um pouco aquela comunidade que acolhe crianças recém-nascidas até 2, 3 anos. Vamos botar de novo aqui em algum lugar o Pix da comunidade Sagrada Família, que é uma instituição de acolhimento, um abrigo, que muita gente, de forma errada, ainda chama de orfanato. Aquela coisa antiga, que as pessoas têm essa visão de orfanato, de coisa ruim, de crianças tristes, abandonadas, muito cenário de filme de terror, não é nada disso. São crianças que precisam da nossa ajuda. A comunidade sagrada, a comunidade Epifania, Casa Sagrada Família, faz muito bem esse serviço lá em Vila Velha, no Retiro do Congo. Quem puder doar algum valor, R$1, 50 centavos, R$2, para ajudar, é de pouquinho em pouquinho que a gente ajuda a Sagrada Família a comprar mantimentos,
produtos de higiene de criança, fralda, leite, suplemento. E quem tiver brinquedo em bom estado e quiser doar, a gente também está aceitando para levar para aquelas crianças. Então, espero que até o Dia das Crianças a gente consiga fazer o bem para essa comunidade. Quem puder participar, quem puder divulgar isso, a gente agradece. Agradecer a doutora Kiara a presença aqui hoje. Obrigada. Muito obrigado, esperamos recebê-la de novo. Obrigada a vocês e parabéns pelo espaço de fala que vocês dão a tantos profissionais, né? Eu falo que é um espaço muito rico, a gente tem tanto a aprender, né? E essa troca é tão gostosa. Muito obrigada pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Até a próxima, pessoal. Valeu!